Então, turma, iniciando nossa gravação, nossa primeira aula do capítulo C6, nós voltamos para a frente C, né? Finalizamos o capítulo de reflexão e espelhos, e agora nós voltamos para discutir um pouquinho mais sobre circuitos elétricos, tá bom? Capítulo C6, intitulado como resistores, que trabalha, na verdade, com circuitos complexos. Beleza, pessoal. Nos dois capítulos anteriores, se eu não me engano, da frente, nós já começamos a falar um pouquinho sobre circuitos elétricos. Eu vou situar a gente novamente, falando algumas coisas básicas que foram abordadas no capítulo anterior, depois a gente vem efetivamente entrando em circuitos complexos, ok? Primeira coisa que eu discuti com vocês, quando nós vamos falar sobre circuitos elétricos, a primeira coisa é compreender o que são esses circuitos elétricos, ok? Circuitos elétricos são estruturas construídas, desenvolvidas pelo homem, né, que tem a função de transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia, lembrando que essa transformação ela acontece em pontos específicos para circuitos elétricos ideais, né? Aonde que acontece a transformação de energia? Nos resistores, e essa transformação é transformada, hoje temos tecnologia para transformar a energia potencial elétrica na manifestação energética que a gente desejar e na quantidade que a gente deseja. Então, circuitos complexos, circuitos elétricos, eles, além de transformar a energia potencial elétrica na forma que eu desejo, ele transforma essa energia ainda de forma controlada. Legal? E para eu ter um circuito elétrico, a estrutura mínima necessária, um circuito mais simples possível que eu vá desenvolver, eu preciso basicamente de 3 dispositivos dentro desse circuito. O gerador, ok? O gerador elétrico, nós vimos na aula passada que ele tem a função, nas aulas passadas referentes ao capítulo, obviamente, né? Nós vimos que ele tem a função de gerar uma diferença de potencial elétrico, ok? Ele é representado dessa forma, o traço menor é o polo negativo, o traço maior é o polo positivo. Ele tem a função de gerar uma diferença de potencial elétrico, chamada também como tensão, chamada como voltagem, chamada também como força eletromotriz, ok? Essa tensão estabelecida pelo um gerador, vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que seja um gerador de 120 volts. A diferença de potencial é medida em volts, porque potencial elétrico é medido em volts, e vimos que essa força eletromotriz estabelecida pelo gerador, ela tem 2 funções. Qual é a função? Impulsionar os elétrons a realizarem trabalho, ok? A sair do menor potencial elétrico para o maior. Sempre quando existe uma diferença de potencial elétrico, nós falamos que existe uma força eletromotriz, um desequilíbrio eletrostático aí na história, ok? E sempre quando há um desequilíbrio, a natureza busca por esse equilíbrio. E a busca do equilíbrio se dá com os elétrons se deslocando do menor potencial elétrico para o maior potencial elétrico. Para que seja possível esses elétrons fluir, além do gerador, eu preciso criar um circuito, um caminho em que esses elétrons, em que esses elétrons
possam percorrer esse caminho condutor. Então, eu conecto o polo negativo com o polo positivo por um fio condutor, ok? A função do fio condutor é simplesmente conduzir os elétrons, permitir que os elétrons movimentam livremente ao longo desse circuito, ok? Por que eu estou dizendo isso? Se a função dele é meramente conduzir, em circuitos elétricos ideais, não há desprendimento de energia elétrica no fio, no gerador também. Beleza? O desprendimento de energia, ele vai acontecer no resistor, ok? O circuito, os fios condutores, eles servem simplesmente para permitir o fluxo ordenado dos elétrons, que é o que nós chamamos de corrente elétrica, ok? Que nessa situação que eu mostrei para vocês, está representando o sentido real dos elétrons, eles movimentando do negativo para o positivo. Algumas situações, nós trabalhamos com o sentido convencional da corrente elétrica, considerando que as cargas passassem do polo positivo para o polo negativo, beleza? Então, a gente pode considerar esses dois sentidos, porque, na verdade, o sentido pouco importa para a gente. O que vai importar é a diferença de potencial e o quanto que esses elétrons estão deixando de energia ao longo do seu percurso no circuito elétrico. Temos que lembrar que volt, então, ele tem essa função, o gerador, impulsionar a corrente elétrica, e a segunda função que ele tem é definir o quanto de joules de energia as cargas vão deixar ao longo do circuito, beleza? Volt é a análise da quantidade de joule por coulomb de carga, beleza? Então, quando eu tenho um circuito elétrico de 120 volts, eu estou dizendo que as cargas que estão presentes nesse circuito e que percorrem esse percurso, né, e que mudam de potencial elétrico, variam em 120 volts, cada coulomb de carga vai deixar 120 joules de energia, ok? E essa energia, ela acaba sendo transformada nos pontos de controle da energia aqui, nos pontos de transformação. Esses pontos de transformação são dispositivos desenvolvidos que têm essa função de transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia, ok? Esse terceiro dispositivo, representado por um zigue-zague, que o meu ficou um pouquinho mal feito aqui, ele é a representação dos nossos resistores, beleza? Então, dispositivos que a gente tem, basicamente, são para um circuito elétrico simples, são um gerador, 2, fio, condutor e 3, resistor, ok? Existem outros dispositivos instalados dentro de circuito elétrico? Se a gente for falar de eletrônica, capacitores. Capítulo de capacitores nós não vamos falar, porque nem cai no Enem, ok? Então, capítulo de capacitores nós não vamos discutir. E são dispositivos de acumular carga, tá? A única coisa que vocês precisam saber é isso. São dispositivos criados dentro de circuitos eletrônicos que têm a função de acumular cargas e liberar em determinados momentos. Quem já viu lâmpada fluorescente acesa, apagada, e de vez em quando, do nada, ela dá uma piscada? Aquilo era uma carga que estava acumulada dentro do capacitor e que foi liberado num determinado momento, e por isso que a lâmpada deu aquela piscada, né? Outros dispositivos que a gente pode ter são um dispositivo de acionamento, chave, de abrir e fechar, que é ligado aqui em série no circuito. Nós vamos falar desse em série agora. Temos dispositivos de segurança, como um fusível ou como disjuntores. Eu não vou entrar em detalhe aqui,
tá? Enquanto a esses dispositivos, existem várias questões perguntando características de gerador, gerador químico, gerador físico, voltagem alternada, voltagem contínua. Tem situações perguntando as características de fio condutor, qual fio condutor vai ofertar mais ou menos resistência aplicado dentro do circuito elétrico, né? Qual seria o fio ideal para adicionar, e pode perguntar características dos resistores também, mas isso são características, análise que nós já fizemos no capítulo anterior, ok? E nessa brincadeira, nesse fenômeno, que é uma mudança de transformação de energia potencial elétrica em outras formas de energia, esse que é o fenômeno do circuito elétrico, nós medimos algumas coisas, né? Em todo fenômeno físico, nós fazemos algumas mensurações, ok? Nós medimos grandezas, né? Nós verificamos algumas mudanças e dentro dessas mudanças a gente tenta mensurar. Essa é a grande ideia da ciência da natureza, né? Por isso que é uma ciência exata, porque a gente enxerga uma transformação, enxerga uma mudança na natureza e vai medir a partir de algumas grandezas que podem ser escalar ou vetoriais. O legal de circuitos elétricos é que a nossa análise ela é totalmente escalar, então a gente não precisa dessa orientação espacial de direção e sentido aí na história, ok? E as grandezas que a gente analisa dentro de um circuito elétrico, eu brinco que é a nossa análise FRIP, a análise das grandezas, o comportamento das grandezas dentro do circuito elétrico é a nossa análise FRIP. Ok? Beleza? Que é voltagem, resistência, corrente, potência e energia. Foi? Nós vimos que a voltagem ela pode ser determinada a partir do entendimento de características do gerador, que não vem ao caso aqui agora, que numa questão de circuito elétrico pede para vocês calcularem a voltagem do gerador a partir das características do gerador, e sim a partir das características do circuito. E aí, na voltagem, nós vimos a nossa primeira lei de Ohm, né? Que a voltagem de um circuito é igual à resistência vezes a corrente. Beleza? O que vocês têm que saber? Que dentro do circuito a voltagem é estabelecida pelo gerador, a resistência do circuito elétrico, a limitação ao fluxo de cargas é estabelecida pelo resistor. Então, se eu quiser alterar a voltagem, se eu quiser alterar o resistor, a resistência eu tenho que alterar o gerador ou, né, o resistor aqui dentro do circuito. Se eu quiser alterar a resistência, eu altero o resistor. Se eu quiser alterar a voltagem, eu altero o gerador. Mas a corrente, ela é gerada fruto da influência desses dois, ok? A corrente elétrica que passa no circuito, ela tem uma relação diretamente proporcional com a voltagem. Isso quer dizer que se eu aumentar a voltagem do gerador, se eu dobrar a voltagem do gerador, a corrente elétrica dobra, e tem uma relação inversamente proporcional com a resistência. Então, quanto maior a resistência que eu ofertar no circuito elétrico todo, menor vai ser a corrente elétrica que passa por aquele circuito. Legal? Show de bola. Em relação à resistência elétrica, nós vimos que nós podemos utilizar, sim, essa primeira lei de Ohm, mas eu posso analisar a resistência de um resistor a partir das suas características intrínsecas, características do resistor aqui, beleza? E aí eu consigo medir a sua resistência a partir das características do resistor. Então, a resistência eu posso calcular a partir das características do circuito ou as características intrínsecas do resistor. A segunda lei de Ohm é a lei da roda, né? Resistência é igual a ρ, que é a constante de resistividade que todo condutor tem a sua, vezes o comprimento do fio, que quanto maior for o comprimento, maior é a resistência ao fluxo das cargas naquele caminho, né? Alexandre, eu não entendo isso. Beleza, vamos andar de bicicleta. Se eu chamar pessoas para andar 5 quilômetros, eu arrumo um monte de galera para ir comigo.
Se eu chamar a galera e falar assim, não, vou fazer um pedalzinho de 100 quilômetros, eu tenho 2 semanas que eu estou chamando um monte de gente para fazer um pedalzinho de 100 quilômetros comigo. Esse comprimento ofertou uma resistência que quase ninguém está querendo fazer esse trajeto. Quanto maior o comprimento, então, do trajeto a seguir por essas cargas, na verdade, por qualquer fluxo que existir na natureza, pense nisso, em qualquer fluxo, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência ofertada àquele fluxo. Legal? Ok? E inversamente proporcional à área. Que área? A área de secção do material condutor, do resistor, se eu estiver calculando a resistência do resistor, ou do fio condutor, se eu estiver calculando a resistência de um fio, caso ele oferte um circuito, caso não seja um circuito ideal. Legal? Inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior o fluxo de cargas, ok? Na verdade, quanto maior a área, maior qualquer fluxo. Quando você vai analisar a vazão de um rio, quando você vai analisar a passagem de pessoas numa ponte, quanto maior for a área de secção, maior é a possibilidade de fluxo. Quando você vai pensar no fluxo de calor de um corpo para o outro, quanto maior a área, maior o fluxo, beleza? Porque tem mais espaço para mais entidades, no caso cargas, poderem deslocar ao longo do caminho. Legal? Ficou claro? Show de bola. A corrente elétrica é a quantidade de carga que movimenta ordenadamente a cada segundo dentro de um circuito. Beleza? Então, a corrente elétrica, ela pode ser medida pela análise de características do circuito, né? Ou você pode pensar na corrente elétrica analisando realmente as cargas passando dentro do fio condutor. E aí a corrente elétrica, ela é medida pela quantidade de carga que vai passar na secção do fio, dividido pelo tempo de análise. A análise aqui mostra-se quantos coulombs de carga que passa por segundo, beleza? Que é a mesma coisa que amperes, unidade de medida de voltagem é volts, unidade de medida de resistência é ohm, unidade de medida de corrente elétrica é amperes, e lembrando que volt é sempre joules por coulomb, que amperes é sempre coulombs por segundo. Legal? E se esse dispositivo tem a função de transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia, ele vai ter uma potência de transformação, uma velocidade de transformação, né? Que é medida em watt. A potência mostra quantos joules de energia está sendo transformada a cada segundo de funcionamento. E essa quantidade de energia consumida a cada segundo de funcionamento, ela pode ser medida por voltagem vezes corrente. Ok? Beleza? Tanto é que voltagem é joules por coulomb, não é isso? Corrente elétrica é coulombs por segundo. E aí, se eu multiplicar os dois, eu vou achar o quê? Quantos joules por segundo está sendo transformado. E joules por segundo é watt. Legal? E, por fim, nós temos a análise do consumo energético. O fato de um aparelho consumir muita ou pouca energia não está relacionado somente à potência dele. Eu posso ter um aparelho que consome, que tem uma potência altíssima, como um chuveiro, com uma potência de 5.000 watts, mas o consumo de energia dele ser baixo se eu só abrir e desligar. Não deu tempo para ele consumir muita energia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na análise de consumo de energia, a potência interfere sim, mas o tempo de consumo também. Tanto é que o consumo de energia pelo circuito elétrico é medida pelo quê? Potência vezes tempo. Ok? E obtemos a medida, pode ser em joule?
Pode, se a potência tiver em watt e o tempo em segundo, beleza? Se a potência tiver em watt e o tempo em hora, é muito comum utilizar assim na análise de circuitos elétricos, nós achamos a unidade de medida watt-hora. Então, watt-hora é a unidade de medida de consumo energético, de energia. Legal? Foi? Show de bola. E aí, nós fizemos alguns exercícios, validamos essa discussão que eu estou revendo com vocês. Alguns exercícios foram sobre a análise das características dos dispositivos colocados dentro do circuito, né? Ou foram análise das grandezas envolvidas nesse fenômeno, né? O que é mensurado dentro dessa transformação. Que transformação? Essa transformação controlada de energia potencial elétrica em outras formas de energia a partir dos resistores. Massa? Legal. Beleza, gente. Isso aí tudo você já falou. Sim, falei. E agora, tudo que a gente vai ver em circuitos complexos vai girar em torno do gerador, do fio condutor, do resistor e da análise VRIP da mesma forma. Então, o que muda? Muda o seguinte. Esse dispositivo elétrico que eu apresentei para vocês é o mais simples possível, não tem nada mais simples que isso. E hoje em dia, qualquer aparelhinho eletroeletrônico que você vai comprar, ele tem mais de um resistor. Ou às vezes ele tem mais de um gerador. Você vai pegar um controle remoto e abre ele tem 2 pilhas, ele tem 2 geradores. Você pega um carrinho de controle remoto, ele tem 4 pilhas lá atrás, ele tem 4 geradores ali, beleza? Eu tenho situações que eu tenho um carrinho, você vai lá e compra para Natal, né? E vai dar um sobrinho para o seu, vocês não têm filho ainda, a maioria, e você vai lá entregar para um sobrinho, um primo, um carrinho que você comprou, e aquele menino fica fascinado com aquele carrinho, porque aquele carrinho anda, aquele carrinho tem o farol, aquele carrinho tem um farol do lado esquerdo, um farol do lado direito, ele tem umas sirenes, um giroscópio, como é que chama aquele trem? Giroflex? Como é que é o nome daquele trem que fica em cima do carro? Não conheço esse termo de polícia aí, não. Fica girando lá em cima, ele tem a portinha que abre, ele tem um alto-falante que emite som, e se a gente parar para pensar nisso, cada estrutura dessa está fazendo o quê? Transformando energia elétrica em outras formas de energia. Então, para cada situação dessa, eu preciso de um resistor. Cada lâmpada daquela vai ser um resistor dentro do circuito elétrico. O alto-falante vai ser outro resistor. Então, o que eles fazem? Pega o circuito e como a energia pode ser cabeada por um fio e levada diretamente a um resistor, eles criam um sistema mais complexo em que uma cadeia de geradores alimenta vários resistores de uma única vez. Então, o que são os circuitos complexos? São aqueles circuitos que têm associação de 2 ou mais dispositivos dentro do circuito. 2 ou mais geradores, 2 ou mais resistores, ok? No livro de vocês chamaram esse capítulo de resistores, porque lá ele se apega muito na circuitos complexos à associação de resistor, ok? Mas eu posso associar geradores, eu posso associar interruptores, né? Lá na sua casa, dentro de um circuito, você tem a situação do three-way, que é um tipo de circuito elétrico de associação de interruptores que você consegue acender e apagar em 2 pontos diferentes aquela lâmpada da sua casa, ok? Na minha casa eu instalei um four-way, que é uma estrutura que eu consigo colocar 1, 2, 3 interruptores acendendo ou apagando a mesma lâmpada, beleza? Um no início do corredor, um no meio do corredor e outro lá no fim do corredor. Eu consegui fazer isso dentro da minha casa, ok? Então, isso são estruturas mais complexas que a associação desses dispositivos, beleza? Então, o que a gente vai aprofundar nesse capítulo na aula de hoje? Nós vamos falar sobre associação.
Beleza? Associação. Associação de quê? Associar, juntar, colocar mais do que um aqui dentro do circuito. Associação dos dispositivos dentro do circuito elétrico. Legal? E por mais, galera, que você vê os circuitos elétricos mais loucos, as residências com 1 milhão de funções, hoje tem aquelas casas super high-tech, né, cara? Você do celular do seu, você consegue ligar o forno para esquentando lá no meio do serviço, você fala, não, estou indo para casa agora. Você consegue acender ou desligar a luz, acender, iniciar um sistema de irrigação e de exaustão, você consegue controlar a sua casa inteira. Hoje, com 1 milhão de pontos de transformação de energia, cada um diferente do outro, dentro de um único circuito residencial, né? Para isso ser possível, teve que haver a associação de diversos dispositivos responsáveis pela construção do circuito. Legal? Então, por mais que eu tenha circuitos, 1 milhão de tipos de circuitos diferentes, alguns mais complexos, outros menos complexos, nós temos só 2 tipos de associação de dispositivos. Ok? Quais são esses 2 tipos de associação? Associação em série, beleza? E associação em paralelo. Legal? Essas são as 2 formas que nós temos de associar. Então, se falar numa questão sobre 2 interruptores, sobre os 2 resistores, sobre 2 ou mais geradores que estão sendo associados dentro desse circuito, a gente tem que entender que eles, dependendo de qual o circuito que eu estiver analisando, eles vão estar associados ou em série ou em paralelo. Ah, gente, vocês viram que chique? Eu aprendi hoje a fazer coque. Eu cheguei aqui com um cabelo desse tamanho e esqueci a xuxinha de cabelo. Aí eu falei, eu tenho que prender esse cabelo de um jeito. Eu aprendi a fazer coque. Tá? Ficou bonito? Dá até para ir casamento, não dá? Então, beleza. Então, nós vamos partir para esse ponto da aula agora, ok? Eu vou dar um stop aqui. Então, o que eu vou fazer?